Bom dia, queridos, que a paz seja com todos, amém? Estamos felizes de estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. Vamos iniciar a série, nessa manhã, gratidão ao Senhor. Se você já quiser abrir a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12 a gente vai ler. Aleluia, Jesus. Que privilégio, Poder compartilhar a palavra do Senhor, mas que nervoso e que temor no nosso coração. Que responsabilidade, de dividir a palavra do Senhor com os filhos amados dele, com a noiva que ele ama. Vocês são filhos amados do Senhor, vocês são a noiva do Senhor amada. E eu quero que nessa manhã você não saia daqui de mãos vazias, mas que você receba tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que o seu espírito seja alimentado pela palavra do Senhor nessa manhã, porque é a palavra do Senhor que nos traz vida, é a palavra do Senhor que nos sustenta e que nos mantém de pé. Então não saia daqui, não permita, peça para o Senhor que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Eu não estava escalada para pregar nessa manhã, mas quando eu comecei a meditar ali ontem, quando eu abri nesse versículo, antes eu não sabia que ele era o tema dessa série ainda, acho que eu não tinha me lembrado, mas foi o que o Senhor me deu. E aí eu me lembrei que eu já falei sobre essa igreja, E ultimamente eu tenho estudado bastante sobre o contexto, Normalmente eu não pego um versículo isolado, mas eu sempre olho o contexto daquilo que está sendo falado e que foi escrito. E eu já tinha estudado um pouco sobre essa igreja de Tessalônica. E eu já tinha visto, Inclusive, eu acho que foi a primeira ministração que eu fiz aqui a respeito dos filhos, que os filhos não seriam pegos de surpresa. Que os filhos esperam o Senhor. Se nós estamos vivendo sem esperar o Senhor vir nos buscar, então nós ainda não somos filhos. Nós precisamos questionar a paternidade do Senhor sobre nós. Porque os filhos estão esperando o Pai vir buscá-los. E foi a respeito dessa igreja que eu falei. Tem alguns detalhes muito importantes e eu sempre gosto de falar. Essa igreja, essa cidade, foi uma das cidades que Paulo passou menos tempo pregando o Evangelho. Uma das cidades que Paulo, no seu ministério ali de missionário, ele passou menos tempo. Eu acredito que por volta de 2 a 3 meses no máximo, ele conseguiu ficar ali. E ele pregou a palavra, foi um pouquinho só de tempo, mas eles receberam a palavra com tanta intensidade, eles abriram o coração de tal forma, que Paulo fala que eles se tornaram uma igreja modelo. Eles se converteram de uma forma, o Evangelho entrou ali no coração deles e transformou a vida deles de uma tal maneira que Paulo usa muitos exemplos aqui a respeito deles. Eles deram crédito para a palavra. Paulo não conseguiu ficar ali por muito tempo, provavelmente por questão de perseguição, não foi muito bem recebido ali pela cidade, mas pela igreja sim, mas pela cidade não. E ele teve que sair. Mas Paulo sabia que mais importante do que pregar a palavra é um discipulado, Você tá presente, você mostrar com prática, você tá do lado da pessoa. Caminhando com ela até que ela esteja madura o suficiente. Paulo fala ali no comecinho, olha, eu tentei voltar aí para visitar vocês por 2 vezes, mas Satanás me impediu, eu não consegui chegar. Ele não falou ali qual foi o motivo, mas provavelmente foi perseguição, Eles não deixaram, não permitiram que ele voltasse. Ele foi impedido. E ele fala assim, mas eu mandei Timóteo para ver como é que vocês estavam, porque tão pouco tempo talvez ainda não tenha sido suficiente. Mas Timóteo me voltou com notícias tão boas, o meu coração ficou tão alegre. Por ver que de fato vocês receberam, ele fala assim, e vocês receberam o nosso Evangelho, não só em palavras, mas no Espírito Santo.
Sabe, não foi só letra, mas foi o Espírito que entrou em vocês e que transformou a vida de vocês. E aí Paulo fala que eles abandonaram os ídolos. Eles se tornaram modelos e eles aprenderam a cuidar e amar um dos outros. Isso é se tornar igreja. Paulo ficou feliz com aquela notícia. O nosso trabalho aí não foi em vão. Vocês entenderam, vocês receberam a palavra. Que bênção. Então a maior parte dessa carta aqui, dessa primeira carta, na verdade é mais para elogiar. Paulo levantou eles lá em cima. Que bom que vocês entenderam. Era um elogio e um encorajamento para que eles permanecessem daquela forma. Porque vocês começaram muito bem, mas mais importante do que começar bem é terminar bem, né? Eu posso ter uma vida maravilhosa aqui, um início maravilhoso, mas se eu não permanecer até o fim, não valeu. E Paulo fala assim: quem é a nossa esperança e a nossa coroa se não for vocês? Vocês são a coroa do nosso ministério. Sabe, porque vocês deram crédito para aquilo que eu falei. E não tem nada mais importante, eu acho que eu posso falar pelos pastores que estão aqui. Não tem nada mais importante do que você pregar e ver uma vida sendo transformada. É muito gostoso quando você sobe aqui, você fala uma palavra, daí você desce, os irmãos falam assim: ai, que bonitinha, como você prega bem. Ai, pastor, como o senhor fala bem, o senhor é tão inteligente, tão sábio. Mas aí saiu daqui e esqueceu. Ou não colocou em prática. Não adiantou. Mas quando a pessoa recebe aquilo que foi derramado, aquilo que está sendo ministrado, e ela deixa aquilo entrar no coração. Quando você olha para uma família e você vê que o Senhor entrou ali, que o Senhor mudou a história, é isso que faz valer a pena. Eu tenho certeza absoluta. A não ser que o coração do pastor não estiver no Senhor, mas aqui nessa casa, graças a Deus, eu tenho certeza que todos estão. O desejo do nosso coração é que o Evangelho seja anunciado, o Evangelho de Jesus seja anunciado, e que Ele mude as vidas, que Ele transforme as vidas. Então Paulo fala para eles: olha, eu estou agradecida, eu sou grato pela vida de vocês, porque vocês são a nossa coroa e a nossa esperança, aqueles que nós vamos apresentar para Jesus quando Ele vier nos buscar. E aí vamos lá para a gratidão. Então Paulo faz isso, ele elogia muito eles, pede para eles permanecerem naquilo que eles iniciaram, naquilo que eles aprenderam, dá alguns conselhos acerca de algumas coisas que agradam ao Senhor, fala a respeito de pecados, de abandonar pecados, de ter uma vida reta diante do Senhor, uma vida de santidade. E no final, aqui no capítulo 5, nas instruções finais já, ele fala assim, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:12. Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. E aí ele muda. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E eu falei que ele muda porque ele começa aqui dando alguns direcionamentos a respeito de como eles deveriam viver, que eles deveriam honrar as pessoas que trabalham na casa do Senhor, que eles deveriam dar valor para as pessoas e amar, que eles deveriam ter uma estima, ser gratos também, isso também é gratidão, ser gratos por aqueles que estão cuidando deles. Tinha pessoas dando a vida ali por eles, né? Paulo foi expulso da cidade, mas o líder dessa igreja aqui, segundo a história, ele foi também martirizado, ele foi arrastado
pelo meio da cidade, porque eles decidiram se converter ao Senhor. Então, às vezes a gente não percebe, a gente não vê, mas tem pessoas dando a vida para que o evangelho chegue até nós. Tem pessoas dando a vida para que o trabalho não pare, para que o ministério não pare, para que a igreja não cesse. Tem alguém dando vida para que nós estejamos aqui nessa noite. E ele fala assim, olha, dê valor para essas pessoas. Dê valor para essas pessoas. Eu quero que vocês estejam sempre olhando para eles, que vocês tenham paciência com aqueles que estão mais fracos. Que vocês confortem uns aos outros. Que vocês confortem aqueles que estão desanimados, que vocês não deixem ninguém ficar pelo caminho. Isso faz parte, que vocês não permitam que ninguém se perca pelo caminho, mas que vocês estejam sempre unidos. E principalmente por aqueles que estão na frente do trabalho. Mas são alguns conselhos que ele dá, mas de repente ele vira aqui ó, no 18, no 16, e ele fala assim, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A partir aqui do 16, deixou de ser um conselho e se tornou uma ordem. Esta é a vontade do Senhor para vocês. Se você tem dúvida de qual é a vontade do Senhor para sua vida, uma delas é que você viva uma vida de forma grata, dando graças ao Senhor. Se tornou uma ordem, se deixou de ser um conselho e está falando no imperativo, é para fazer, essa é a minha vontade, eu quero que você viva assim. Se nós não estamos cumprindo, então nós estamos pecando. Se nós não estamos vivendo uma vida dando graças ao Senhor, então nós não estamos cumprindo a vontade do Senhor para as nossas vidas, e isso se tornou um pecado. Sabe, gratidão, o significado de gratidão é reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. É eu reconhecer que a vida que eu tenho, que tudo que eu tenho é um favor do Senhor. Dar graças, gratidão vem da palavra graça, que significa favor imerecido. É reconhecer que a vida que nós temos, que tudo que nós possuímos é graça e é favor do Senhor. E por que ele deixou essa ordem? Não era só um conselho. Se você quiser, viva grato. Se você não quiser, tudo bem. Por que é uma ordem? Porque ele sabe que o nosso coração, que a tendência do nosso coração, constantemente, é viver insatisfeito. O nosso coração, a nossa alma, sempre vai pender para o lado da insatisfação. Parece que nunca tá bom, nunca é o suficiente. Desde o início. Estava tudo perfeito no jardim. O Senhor criou todas as coisas perfeitas, maravilhosas, não tinha problema. Estava tudo bem, Eva. Mas e se eu te falar que tem alguma coisa a mais? Que você pode ser maior do que você já é? Mas eu já te dei tudo. Mas e se eu falar que tem alguma coisa a mais ainda que você pode alcançar, que você pode receber? E aí abriu uma brecha ali para insatisfação no coração, que causou tudo que vem depois, que você já sabe. Aí o Senhor tira o povo do Egito, vou libertar vocês são escravos, mas a partir de hoje não é mais, a partir de hoje vocês estão livres. E já era motivo suficiente para agradecer ao Senhor, para dar graça todos os dias. Não é mais escravo, é livre. Mas lá eu era escravo, mas pelo menos eu tinha o que comer, né? Lá eu era escravo, mas, me trouxe aqui no deserto para morrer? Não, vai chegar na terra prometida, mas calma. Mas sempre tem uma sementinha de insatisfação. Sempre tem uma sementinha ali no nosso coração que fala que ainda não é suficiente e que nos faz querer as coisas para agora, para já. Que nos faz estar insatisfeitos. E a insatisfação, ela abre uma porta para tantos outros pecados que vocês não fazem ideia. Quando eu não estou satisfeito no meu casamento, o inimigo sempre tem
opção para você. Se você não estiver satisfeito no seu casamento, eu tenho outra opção aqui para você, ó. Vem cá. Eu não estou satisfeito nessa igreja, não tá? Então vem cá que eu te dou outra opção. Sempre tem outra opção para o coração que não está satisfeito no Senhor. E é por isso que Ele nos deixa essa ordem. Estejam agradecidos em todo o tempo, porque essa é a vontade do Senhor para vocês. Aprender, gratidão é a resposta que nós damos para aquilo que o Senhor já nos deu. A maior parte dos problemas que nós vivemos não veio do inimigo e nem é o Senhor que permitiu, é causado por nós mesmos. Mas depois a gente coloca a culpa em quem? No Senhor. Aonde que estava o Senhor que não estava vendo? Aonde estava o Senhor que permitiu que tudo isso acontecesse? Sabe, a gratidão é a resposta de muitas outras palavras e de muitas outras coisas que o Senhor espera de nós. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Simone. Sabe quando a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a certeza das coisas que não se veem? Se eu não sou grato, então a minha fé está abalada, a minha confiança não está no Senhor. Porque eu estou falando que está fora. Ou quando eu falo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nessa palavra? Se você acredita que todas as coisas cooperam para o seu bem, então a sua resposta tem que ser gratidão contínua. Porque você está dizendo, eu confio que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor não perdeu o controle. E como que nós vamos ser gratos nos dias de hoje? Parece que quando ele escreveu essa palavra aqui, ele não sabia como iria ser o final dos dias, né? Se ele soubesse como ia estar agora em 2024. Se ele soubesse que peleja, quanta tribulação, queridos, ele sabia. E é por isso que ele falou assim, olha, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Eu não vou deixar vocês em momento nenhum. E se eu acredito nisso, se eu acredito nessa promessa que Ele fez, que Ele estaria com nós em todo o tempo, então a minha resposta para Ele é gratidão. É gratidão e certeza de que Ele não perdeu o controle. Então eu tenho que viver o tempo todo falando obrigada a Deus, obrigada a Deus, obrigada a Deus, obrigada a Deus. Não. A sua gratidão é o seu estilo de vida, é a forma que você vive. É a forma que você se expressa, é a forma que você trata o seu próximo. É a forma que você vive, que é a sua expressão de gratidão. Se você não está conseguindo enxergar nada, nenhum motivo nessa manhã para agradecer ao Senhor, então existe alguma coisa errada dentro do seu coração. Você precisa procurar, se aprofundar no seu coração e achar onde que está essa raiz de insatisfação. Onde que está essa raiz de amargura? E arrancar ela hoje em nome de Jesus. Amém? Principalmente quando a gente experimenta, né, algo melhor. Sabe quando você é criança e aí é legal ir no parquinho que tem lá na esquina da sua casa? De vez em quando o Senhor deixa a gente experimentar coisas boas, para saber se depois disso a gente ainda vai conseguir ser grato pelo aquilo que a gente tem. A gente está no parquinho e é muito legal. É maravilhoso. Aí você cresce um pouquinho, você vai no parque de Tremembé, da festa de agosto. Não pode ir na festa de agosto, né, irmãos? E aí você vai na festa de agosto, naquele parque, daí o parquinho da esquina da sua casa já não tem tanta graça, porque o outro era melhor. Mas aí você cresce mais um pouquinho e o Senhor deixa você ir lá no Beto Carreiro. E aí aquele desde Tremembé já não tem graça. Pelo amor de Deus, andar naqueles parques que tá quase caindo. Quero ir no Beto Carreiro. Mas aí o Senhor pode te dar a oportunidade de ir lá na Disney. E aí o Beto Carreiro já não vai ter tanta graça. Você entende? Às vezes o Senhor, Ele deixa você experimentar algumas coisas boas. O Senhor é um bom Pai. E Ele nos permite experimentar coisas boas.
Mas depois a gente precisa dar resposta, o nosso coração precisa responder e entender que o lugar que nós vivemos é o lugar que o Senhor preparou para nós. A Naira, falei que eu ia falar dela de novo, ela teve a oportunidade de passar um mês e pouquinho lá nos Estados Unidos. Que bênção, que maravilha, foi um tempo precioso para a vida deles, eu tenho certeza. Ela pode contar para vocês, e agora ela teve que retornar. E eu tenho certeza que agora o coração dela está sendo continuamente provado. Se ela vai achar aquilo lá maravilhoso e agora a vida dela, ela vai achar que não serve mais, a vida que eu tenho agora já não faz sentido, porque eu já cheguei tão alto que isso daqui não faz mais sentido. Eu amava o meu país, mas agora eu descobri que tem um país melhor que o meu, então isso daqui, não quero mais isso daqui. E aí ela pode entrar num estado de insatisfação, de achar que isso daqui não é mais o que ela merece. Eu já experimentei outra coisa melhor, então eu não quero mais isso daqui. Vocês entendem? O Senhor te deixou experimentar, mas às vezes não é para você naquele momento, não é para você naquele tempo. A sua resposta, a resposta da sua vida precisa ser gratidão. Se você confia que a sua vida está nas mãos do Senhor, então você sabe que o que você está vivendo hoje é o que o Senhor tem para você. O lugar que você está hoje é o lugar que o Senhor tem para você. Todas as vezes que tiver uma insatisfação no nosso coração, o inimigo tem uma opção pronta. E é por isso que é tão importante e tão prioridade que a gente aprenda com rapidez a estar satisfeito no Senhor e com o coração grato. Dando graças ao Senhor continuamente. Dando graças ao Senhor continuamente. Às vezes a gente vive coisas também que são totalmente desfavoráveis e que machuca a nossa alma, que nos machuca num nível que parece que vai ser impossível continuar. Mas mesmo nesses dias, a minha confiança precisa estar em que o Senhor não perdeu o controle e que Ele sabe o que Ele faz e que Ele é um Deus justo. Eu já tive líderes que estiveram aqui pregando a palavra do Senhor. E foi um tempo tão bom. Grande parte do que eu sei hoje eu aprendi com eles. Mas de repente eles passaram por uma situação tão difícil e tão desfavorável que fez com que eles perdessem a fé e abandonassem o Senhor. E eu era novinha, eu acho que eu tinha uns 18 anos. E naquele momento eu fiquei, Deus, mas como? Como que o Senhor deixou? Porque eles eram pessoas tão de Deus, que amavam tanto o Senhor, tanto a sua presença. Eles me abençoavam tanto, e não só a mim, mas todos os jovens que estavam aqui sobre o cuidado deles. Eles cuidavam das pessoas, assim como Paulo entendeu ali que precisava cuidar com vida, era o que eles faziam. Eles tinham a gente perto e eles discipulavam com a vida. Como que o Senhor deixou o filho deles morrer dessa forma? O Senhor não sabia que eles iam abandonar o Senhor? Como? E a minha única pergunta naquele momento era, Deus, como? Não estou entendendo. E a única resposta que o Senhor me deu é, tudo bem que você não entenda, eu só quero que você confie. Então confia. Então só confia. E até hoje ele ainda não me falou por quê, porque ele também não me deve nenhuma explicação. Mas a resposta é, confia. Confia. De vez em quando a única resposta, a única coisa que o Senhor vai falar é confia. Eu sei o que é melhor. Confia. Então não foi só o coração deles que foi provado naquele dia, mas o de todas as outras pessoas que estavam ao redor deles e que estavam sob o cuidado deles também. Porque se o nosso coração, se a nossa vida tivesse apoiada sobre a vida deles, provavelmente todo mundo ia cair junto. Mas que o nosso coração, que a nossa vida esteja apoiada no Senhor, em quem Ele é. Porque aí não importa quem pare pelo caminho, nós vamos continuar. Nós nunca vamos deixar o Senhor. Mas a gente vai continuar seguindo, sem entender, mas agradecendo. Obrigada, Jesus, pelo tempo que o Senhor me permitiu passar com eles.
Obrigada por tudo que o Senhor derramou na minha vida através da vida deles. Obrigada pela semente que o Senhor plantou no meu coração e que vai dar frutos. Obrigada pelo tempo, Jesus. E agora, eu não entendo ainda, mas eu posso confiar e eu posso orar para que o Senhor traga eles de volta. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos ver eles de volta ainda um dia. Esse é o desejo do meu coração e eu espero que seja o desejo do Senhor. Eu tenho certeza que é. Que eles voltem a ouvir o Senhor de novo. Que essa insatisfação e que essa frustração um dia caia por terra e que os olhos sejam destapados e que eles possam voltar a ouvir e ver o Senhor novamente. Vocês entendem que não é só sobre falar obrigada? Mas é sobre um coração satisfeito no Senhor e dando graças a Ele todos os dias, independente da situação. Independente daquilo que eu passo, independente, eu sei quem está no controle da minha vida e eu sei que Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo, Ele é um Pai amoroso. Ele é um bom Pai. Que a minha vida seja uma constante resposta de gratidão ao Senhor. Que a nossa vida seja uma constante resposta de louvor por quem o Senhor é. Que o nosso tratamento uns com os outros seja uma resposta de gratidão ao Senhor. Que nada nos faça parar, que nada nos faça perder e tirar os nossos olhos do Senhor. Mas que a gente aprenda todos os dias a ter uma vida satisfeita no Senhor. Então eu não preciso fazer mais nada, só esperar e o que vier, amém? Não, querido, você pode continuar fazendo planos para a sua vida. Você pode continuar trabalhando, estudando, se esforçando para ter uma boa vida e faça isso mesmo. Homens, trabalhem para dar uma boa vida para a família de vocês, para ter oportunidade de experimentar coisas boas e maiores. Mulheres, se esforcem para que os seus filhos experimentem coisas boas e melhores do que vocês já experimentaram. Mas aprendam, que a gente aprenda enquanto é tempo, a estar contente e satisfeito com aquilo que a gente já tem. Que tudo esteja entregue nas mãos do Senhor. E aquilo que for para nós, vai acontecer. Aquilo que Ele tem para as nossas vidas, vai dar certo. No tempo dEle. Mas o que acontece é que nesses últimos dias, né? A insatisfação e o agora, o já, a gente quer tudo imediato. É uma geração que quer tudo para ontem e tem que ser muito rápido. Eu não gosto de falar mal da internet, porque eu uso muito a internet. Mas abriu-se uma brecha, abriu-se uma porta ali para a insatisfação que traz tanta comparação para as nossas vidas, quando a gente olha a vida da outra pessoa e a vida de todo mundo na internet, e é tudo perfeito, não tem nada fora, não tem um erro, não tem uma vírgula, é tudo bom. Parece que as pessoas só têm coisas boas na vida delas, e daí você olha para você e você fala, ué, não tô entendendo. Aí você olha no Instagram, que é vida, Instagram é vida, é todo mundo compartilhando a vida. Mas ninguém compartilha nada ruim ali mesmo, né? Ninguém coloca as dificuldades, ninguém coloca problema. Todo mundo só coloca coisa boa. E um quer mostrar a vida melhor que a do outro. E aí abriu uma brecha ali, porque nós somos tentados, não é naquilo que nós não, né? O inimigo não lança nada nas nossas vidas, ou coloca nada nas nossas vidas que a gente já não deseje. Na verdade, é a cobiça dos nossos olhos, é aquilo que a gente quer, o nosso interior falando. A gente só colocou para fora, só apareceu. Quando você olha para a vida das pessoas e você compara com a sua e você acha que a sua não tá boa, sabe? A gente tá falando que o Senhor tá errado.
quando a gente não consegue glorificar o Senhor, quando a gente não consegue ser grato ao Senhor, em algum momento a gente está falando que o Senhor está errado ali naquela situação. Eu amo o Senhor Jesus, eu amo a sua presença, mas aqui eu não consigo dar graça, porque eu sinto que aqui o Senhor errou. Aqui o Senhor me machucou tanto. O Senhor permitiu que eu fosse tão machucado que eu acho que o Senhor não acertou aqui. É isso que significa um coração ingrato. Um coração que não conseguiu reconhecer a bondade e a grandeza do Senhor naquele momento. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu sei do meu. Mas que você aprenda, que você saia daqui nessa manhã entendendo que a vontade do Senhor para a sua e para a minha vida é que a gente dê graça em todas as circunstâncias. Então a sua vida é uma resposta e a sua adoração também é uma outra forma de gratidão ao Senhor. A nossa adoração é uma forma de gratidão ao Senhor. Às vezes a gente não consegue falar, a gente não consegue expressar com palavras, e tudo bem, o Senhor entende isso também. O salmista, por vezes, ele teve que dizer para a alma dele: louve ao Senhor a minha alma. Ele teve que dar uma ordem: louve ao Senhor a minha alma. E às vezes ele escrevia salmos dizendo: olha, os meus inimigos estão vencendo, os meus inimigos estão me derrotando, os meus inimigos estão me derrubando. Mas sempre no verso seguinte ele vinha e dizia: mas o Senhor está no alto e sublime trono, mas o Senhor é soberano, mas o Senhor está no controle. Então tudo bem se você não conseguir dizer obrigada em todo o tempo. Você pode falar da sua insatisfação para o Senhor, que Ele entende. Mas que a sua palavra seguinte sempre seja: eu sei que o Senhor não perdeu o controle, Jesus. Eu continuo confiando no Senhor. Se você não souber o que dizer, você pode usar os salmos. Você pode usar as palavras que foram deixadas para você utilizar. Amém? Se aquilo que foi deixado para as outras igrejas servem para as nossas vidas também, então aquilo que foi deixado como gratidão também serve. Quando eu não souber o que dizer, eu posso usar aquilo que já foi escrito. Se coloque de pé se você puder. E eu quero te convidar a expressar a sua gratidão nessa manhã, em forma de adoração.